Você sabe por que é pecado jogar futebol? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de comentar, de ativar o sininho e compartilhe bastante. Hoje eu não estou com a camiseta Ei Bora Pro Céu, mas eu vou deixar o link da nossa camiseta para você adquirir e assim abençoar o nosso canal. Como que está aí a sua cidade, a sua rua com essa Copa? Como que está? Aqui no meu bairro, dá uma olhada para vocês verem as bandeirinhas, dá uma olhada no chão. Como que foi na sua infância? A minha infância sempre foi assim, olha só. O pessoal jogando a tal da pelada no meio da rua, nos bairros. Só que o mundo foi passando e as coisas foram modificando muito, porque o perigo constante nas ruas, é perigo de carro, é perigo de pessoas, N perigos. Mas ainda existem bairros, né, que as crianças ainda jogam o futebolzinho no meio da rua. Você sabe que eu nunca fui muito ligado a futebol. Talvez pela minha condição sexual na época, as confusões que eu tinha. Gente, eu lembrei de uma coisa também que aconteceu no meu passado, que eu nunca comentei e eu vou falar nos próximos vídeos. Que talvez foi o que acarretou, porque eu vejo falar, as pessoas falando que as pessoas têm traumas, que talvez traumas que levam a pessoa até praticar o homossexualismo. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo muito cedo, e eu nunca falei isso, talvez porque eu não lembrava, mas eu lembrei-me. Mas vamos falar da Copa, vamos falar do futebol. Muitos anos atrás, para quem não sabe, eu tenho 47 anos já. Quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, todo mundo sabe que eu vim de uma família cristã, de uma família evangélica. E a minha avó nos levava numa igreja muito tradicional. Muito tradicional. Uma igreja em que a pessoa não podia assistir televisão porque era pecado. A gente já não assistia mesmo porque a gente era pobre e não tinha televisão para ser assistida. E não podia cortar o cabelo, a mulher não podia usar brinco, a mulher não podia usar calça, cabelo tinha que ser sempre cabelo comprido. Eu lembro que a minha avó ela usava um coque na cabeça porque o cabelo dela era muito comprido. E a minha avó, se você queria brigar com ela, era falar em ela colocar um brinco na orelha e passar um batom. E você sabe que eu vendo alguns vídeos aqui no YouTube, eu ainda vejo pessoas hoje. Eu vi esses dias uma mulher falando que a pessoa que usa maquiagem, que ela viu no inferno, mulheres de maquiagem, mulheres com cabelo curto, mulheres com calça. E você sabe que isso me faz refletir e me leva muito ao passado. Eu não sei se você chegou a conhecer esse tipo de igreja, que cuidava muito da aparência da pessoa. Eu fiz até um vídeo aí, se você for dar uma olhada, tem alguns vídeos anteriores que eu falo sobre isso. Homem usar bermuda e homem jogar futebol. Homem jogar futebol. Engraçado que você vê ali as crianças jogando, você não vê maldade nenhuma naquilo. Né? Por muitas vezes eu deitei a minha cabeça no travesseiro e eu falava, por que não pode jogar o futebol? Por que não pode jogar? Você sabe o que ainda mexe comigo? Ainda saber que existem igrejas, hoje em dia, no ano de 2022, que ainda fala sobre isso.
E muitas vezes eu perguntei por que o futebol é pecado. Por que o futebol é pecado? Por que jogar futebol é pecado? Vamos esclarecer sobre isso hoje, o que eu penso sobre esse caso hoje. Eu não jogava futebol não porque era pecado, é porque eu não gostava. Mas muitas coisas que eu gostaria de ter feito, uma coisa, por exemplo, eu gostava de jogar bet, não sei se vocês já ouviram falar de bet. Eu jogava muito, mas você sabe que eu me privava algumas vezes de fazer esse tipo de jogo, porque se era pecado jogar futebol, bet também era, vôlei também era, queimada também era. Então a gente acabava se privando em prol para não pecar. Só que é engraçado que essas pessoas que eu via, gente, não é ninguém que me falou, essas pessoas que falavam do futebol, algumas delas casavam porque praticou o sexo, ou a mulher estava grávida, alguma delas não podia jogar futebol, mas ficava fofocando da vida do outro. E, cara, eu fico assim, sabe, pensando, por que se preocupa tanto com o que o outro faz, se o que o outro está fazendo não está prejudicando ninguém, não está prejudicando a si próprio, mas de uma certa forma incomoda o outro. Para mim, vou falar para você agora o que eu penso sobre pecado, jogar futebol, assistir futebol na TV. Vou falar sobre isso agora. Por que é pecado? Eu, Wendel Augusto, penso da seguinte maneira. É pecado quando você vai jogar um futebol e você fica igual ao outro. Porque no meio de um jogo de futebol, principalmente essas peladinhas assim de crianças e até mesmo pelada de adultos, se ouve muito palavrão. Muito palavrão. Eu lembro quando eu ainda criança, em todos os jogos de futebol, tinha muita bebida alcoólica naquela peladinha. Ou se não tinha naquela peladinha, após a peladinha, sempre tinha um churrasquinho, sempre tinha muita bebida alcoólica, tinha muito palavrão. E o que acontece com tudo isso? Acarretava em uma grande confusão. Eu lembro vagamente, mas eu lembro que não foi uma, não foi duas e não foi três. Foram várias vezes em que eu, criança, acompanhando os meus tios num jogo de futebol, que eu via confusão e brigas. Isso é que é pecado. Então você, cristão, que talvez até frequenta uma igreja que não pode e acaba fazendo escondido, né? Porque tem um monte de gente que frequenta esse tipo de igreja. Gente, eu sempre falo, existem tantas igrejas no nosso país, no mundo hoje, você vai escolher justo uma que não pode jogar futebol. E você faz tudo que não pode escondido. Acaba escondendo para que ninguém saiba. Isso é que eu acho errado. Procura outra igreja então. Eu acho que cada igreja tem a sua maneira de trabalhar e prega conforme quer, desde que realmente cuida do espiritual da pessoa. Porque não adianta nada a igreja cuidar do futebol e não cuidar do resto, né? Tem que cuidar do seu interior, porque eu acho que o que Deus vê, o homem nenhum consegue ver. Porque o homem, ele sempre vai falar aquilo que ele vê. Ah, porque não pode, você cortou o cabelo, você tá jogando futebol. E ainda existem igrejas assim nos dias de hoje. Procura outra igreja, não há necessidade de você ficar nessa. E tudo aquilo que você for fazer, se você fizer com exagero, é pecado. Com vício, é pecado. Uma coisa que eu sempre falo para todos ao meu redor, Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ah, mas hoje vai ter um evento na igreja, você precisa ganhar almas para Jesus. Ah, mas tem um evento hoje na igreja e eu não posso perder o meu futebol. Isso é errado. Uma vez ou outra até lá vai, mas se você fizer isso sempre, então Jesus não está em primeiro lugar na sua vida. Gente, talvez você pense assim, cara, esse cara é um bitolado, esse cara é um louco para falar uma coisa dessa. Não sou um bitolado, não sou um louco. Eu estou falando para você aquilo que eu
penso. Não quero dizer para você que eu esteja certo. Eu posso estar errado no que eu estou te falando sobre isso. Mas, para mim, tudo aquilo que é exagerado demais, tudo aquilo que é focado demais, é errado. Vou falar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, eu morava lá em Goiânia, num bairro chamado Conjunto Vera Cruz. Talvez você que é de Goiânia vai saber do que se trata. E nesse Conjunto Vera Cruz tinha um rapaz que ele era bem crente. Olha, as crianças do futebol vieram para cá. Vieram para cá. Vai jogar pelada, menino? Vai jogar não? Para quem que você está torcendo nessa Copa? Brasil. Brasil? Por que Brasil? Por causa que é o nosso campeão. É, ele vai ser o Hexa? As crianças largou o futebol para vir. Vai torcer pra quem? Para Argentina. Que perdeu, parava só de 3-1. Já perdeu? Ah, então não adianta mais eu torcer para Argentina, não. A Argentina é o último jogo, a Argentina. Ah, então tem que torcer pro Brasil também. Eu moro no Brasil, não é? Ah, não, eu torço pro Brasil. Mudei de ideia. Os meninos fizeram mudar de ideia. Vou torcer pro Brasil também. E eu lembro que tinha um rapaz que ele era cristão. Você sabe que a gente olhava, eu frequentava a igreja que esse rapaz frequentava, e eu olhava para ele frequentando essa igreja, eu falava, nossa, que bacana. A gente fazia, gente, a gente não tinha nada para oferecer para ele, a gente fazia pipoca para dar para ele ir lá visitar e fazer oração na nossa casa. Passou algum tempo, gente, sabe o que a gente descobriu? Que ele ficou louco. Ele pegava a Bíblia e ele gritava no meio da rua. Ele gritava e ele falava de Deus, mas ele pregava. Se inscreve no canal, rapaziada, se inscreve no canal. Gente, e esse rapaz ele ficou louco. Louco mesmo, a ponto da família ter que interná-lo. Olha para você ver como tudo aquilo que é exagerado demais não faz bem, acaba fazendo mal a você. Então você que gosta do seu futebolzinho, independente de Copa, porque Copa para o Brasil, né? Copa todo mundo vai ver, até eu, como eu disse no começo do vídeo, nunca fui muito ligado a futebol. Mas nunca perdi uma Copa com o Brasil. Porque se é outro eu nunca assisto, não assisto só o Brasil. Nunca perdi. Sempre torci para o nosso país. É legal, é divertido. Poxa, se a gente for viver num mundo e levar tudo muito assim, sabe? Então a gente não pode nem viver. O título do vídeo é Por que é pecado jogar futebol? Eu também não sei. Você sabe por que é pecado jogar futebol? Você que acha que é pecado jogar futebol? Faça seu comentário aqui então e me diga. Me faça entender o porquê que é pecado crianças como essa que vocês acabaram de ver jogar um futebol. Talvez você consiga mudar os meus pensamentos. Porque eu sempre falo em meus vídeos, eu não sou 100% certo. Mas sabe o que é o meu foco? É a alma da pessoa. O meu foco não é a aparência, não é um batom, não é um cabelo, não é um joguinho de futebol. Acho de extrema importância você cuidar da sua vida interior. É também de extrema importância você cuidar da sua vida exterior. Mas o exterior, quando você vai cuidar, é para que outros não se escandalizam com você. É claro que um crente, um cristão, ele não deve se vestir e nem se comportar como o outro. É claro que um cristão tem que ser diferente, porque um cristão ele carrega Jesus. Então ele não pode fazer com que Jesus, esse nome, seja envergonhado através dele e nem que ele mostre para outros que tudo pode, tudo pode. Quando você for jogar o seu futebolzinho, faça a diferença naquele campo. Porque você poderá no meio de campo e dar um golaço ganhando vidas para Jesus com o seu comportamento. É o que eu falo sempre para o meu filho de 14 anos. Filho, você tem que fazer a diferença no meio dos seus.
Seja diferente, não se iguale não, porque o outro falou palavrão, ele é ele. Seja diferente, mesmo que hoje eles zombem de você, mas lá no futuro eles vão se lembrar e vão falar, meu Deus, aquele rapaz é diferente, e talvez você servirá para aconselhá-lo em alguma coisa. É esse recado que eu quero deixar para você hoje. Para que você ganhe vidas e a principal vida, que é a sua, alcance o céu. Ei, bora pro céu, bora pro céu, bora pro céu.